O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Seção 2, a rotação do capital. Capítulo 15, efeito do tempo de rotação sobre a grandeza do adiantamento de capital. Nota da tradução. No manuscrito 2, página 88, essa subdivisão do texto se intitula Influência da diferença na rotação sobre a valorização do capital, etc. E a ela se segue uma nova subdivisão, item A, efeito do tempo de curso sobre a grandeza do capital a ser adiantado, etc. A rotação do capital fluido e seus efeitos retroativos, conforme a introdução da edição alemã, Mega 2, segundo/13, página 47. Páginas 353 a 390. Neste capítulo, bem como no capítulo 16, tratamos da influência do tempo de rotação sobre a valorização do capital. Tomemos o capital mercadoria produzido por um período de trabalho de, por exemplo, 9 semanas. Se abstraímos, por um momento, da parte de valor do produto que lhe é acrescentada pela depreciação média do capital fixo, assim como do mais-valor que lhe é acrescentado durante o processo de produção, o valor desse produto é igual ao valor do capital líquido adiantado para a sua produção, isto é, ao valor do salário e das matérias-primas e materiais auxiliares consumidos em sua produção. Seja esse valor igual a 900 libras, de modo que o desembolso semanal seja de 100 libras. O tempo periódico de produção, que aqui coincide com o período de trabalho, é, portanto, de 9 semanas. Nesse caso, é indiferente se aqui supomos um período de trabalho para um produto contínuo ou um período contínuo de trabalho para um produto discreto, desde que a quantidade de produto discreto levada de uma só vez ao mercado custe 9 semanas de trabalho. Digamos que o tempo de curso dure 3 semanas e que o período inteiro de rotação seja, portanto, de 12 semanas. Transcorridas 9 semanas, o capital produtivo adiantado se transformou em capital mercadoria, mas agora permanece por 3 semanas no período de circulação. Assim, o novo prazo de produção só poderia recomeçar no início da 13ª semana, e a produção ficaria paralisada por 3 semanas, ou seja, por 1/4 do período inteiro de rotação. Uma vez mais, é indiferente se pressupomos que esse prazo dure, em média, até a mercadoria ser vendida, ou que ele seja condicionado pela distância do mercado ou pelos prazos de pagamento para a mercadoria vendida. A cada 3 meses, a produção estaria paralisada por 3 semanas, ou seja, durante o ano, 4 vezes 3 igual a 12 semanas, igual a 3 meses, que é igual a 1/4 do período de rotação anual. Se, por conseguinte, a produção deve ser contínua e efetuar-se semanalmente, há apenas 2 possibilidades. A primeira consiste em reduzir a escala da produção de modo que 900 libras bastem para manter o trabalho em operação, tanto durante o período de trabalho como durante o tempo de curso da primeira rotação. Com a 10ª semana, inaugura-se, então, um segundo período de trabalho e rotação, também um período de rotação antes que o primeiro período de rotação esteja concluído, pois o período de rotação é de 12 semanas e o período de trabalho é de 9 semanas. 900 libras distribuídas por 12 semanas são igual a 75 libras semanais. Antes de tudo, está claro que tal escala reduzida do negócio pressupõe dimensões modificadas do capital fixo, ou seja, geralmente uma redução do investimento no negócio. Em segundo lugar, é questionável se essa redução pode ocorrer em geral, pois em cada negócio existe, na proporção do desenvolvimento de sua produção, um mínimo normal de investimento de capital abaixo do qual o negócio individual perde sua competitividade. Esse próprio mínimo normal aumenta constantemente com o desenvolvimento capitalista da produção, não sendo, pois, algo fixo, mas entre o normal mínimo dado em cada caso e o mediários. Em cada caso, e o normal máximo em constante ampliação, encontra-se inúmeros graus intermediários. Numa zona média que admite graus muito distintos de investimento de capital. No interior dos limites dessa zona média também pode ocorrer, portanto, uma redução cujo limite é o próprio
normal mínimo dado em cada caso. Quando há interrupções da produção, saturação dos mercados, encarecimento da matéria-prima, entre outras coisas, ocorre sobre a base dada de capital fixo uma limitação do desembolso normal de capital circulante, em parte mediante o prolongamento do tempo de trabalho, em parte mediante sua intensificação. Em negócios que desde o início devem contar com tais oscilações, recorre-se em parte aos meios supramencionados e em parte aos empregos simultâneos de número maior de trabalhadores, juntamente com a aplicação de reservas de capital fixo, por exemplo, de locomotivas, de reserva no caso de ferrovias, entre outras coisas. Mas aqui, como pressupomos condições normais, essas oscilações anormais permanecem fora de consideração. Para que a produção seja contínua, o desembolso do mesmo capital circulante é distribuído por um intervalo de tempo maior, por 12 semanas em vez de 9. Em cada fração de tempo dada, funciona, portanto, um capital produtivo reduzido. A parte líquida do capital produtivo é reduzida de 100 para 75, ou seja, em um quarto. A soma total em que se reduz o capital produtivo, que funciona durante um período de trabalho de 9 semanas, é igual a 9 vezes 25, que é igual a 225, ou seja, um quarto das 900 libras. Mas a proporção entre o tempo de curso e o período de rotação é, de qualquer forma, 3/12 igual a um quarto. Disso se segue, portanto, que se a produção não deve ser interrompida durante o tempo de curso do capital produtivo, transformado em capital mercadoria, se, ao contrário, ela deve prosseguir de uma forma simultânea e contínua, semana após semana, e se não se dispõe de nenhum capital circulante especial para essa finalidade. Esta só pode ser atingida mediante uma redução do ritmo da produção, uma restrição do componente líquido do capital produtivo em funcionamento. A parte circulante do capital, assim liberada para a produção durante o tempo de curso, está para a totalidade do capital líquido adiantado, tal como o tempo de curso está para o período de rotação. Isso, como já observamos, só vale para os ramos de produção nos quais o processo de trabalho é realizado semana após semana, na mesma escala e no qual, portanto, não se faz necessário o desembolso de somas variáveis de capital durante os diversos períodos de trabalho, como é o caso da agricultura. Agora, suponhamos inversamente que a natureza do negócio exclua a redução da escala de produção e assim também do capital líquido que deve ser adiantado semanalmente, de modo que a continuidade da produção só possa ser obtida por meio do capital líquido adicional, que no caso aqui exposto é de 300 libras. Durante o período de rotação de 12 semanas, são sucessivamente adiantadas 1.200 libras, das quais 300 libras constituem uma quarta parte, do mesmo modo que 3 semanas são a quarta parte de 12. Após o período de trabalho de 9 semanas, o valor de capital de 900 libras passou da forma de capital produtivo para de capital mercadoria. Seu período de trabalho está concluído, mas não pode ser reiniciado com o mesmo capital. Durante as 3 semanas em que permanece na esfera da circulação, em que funciona como capital mercantil, ele se concentra em relação ao processo de produção no mesmo estado em que se encontraria se não existisse em absoluto. Desconsideremos aqui todas as relações de crédito e assim suponhamos que o capital opera unicamente com seu próprio capital. Mas quando o capital adiantado para o primeiro período de trabalho, uma vez concluído o processo de produção, mantém-se por 3 semanas no processo de circulação, encontra-se em operação um capital de 300 libras, desembolsado de forma adicional, de modo que a continuidade da produção é interrompida. Sobre isso, cabe observar aqui o seguinte. Primeiro, o período de trabalho do capital de 900 libras, inicialmente adiantado, está concluído após 9 semanas, e esse capital não reflui antes de outras 3 semanas. Portanto, apenas no começo da 3ª semana está posto. Mas um novo período de trabalho é imediatamente inaugurado com o capital adicional de 300 libras. É precisamente assim que a comunidade ou a continuidade da produção é estabelecida. Segundo, as funções do capital originário de 900 libras e do novo capital de 300 libras, que é adicionado ao fim do primeiro período de trabalho, de 9 semanas, e que, assim, inaugura ininterruptamente o segundo período de trabalho após a conclusão do primeiro, estão, ou pelo menos poderiam estar, separadas de maneira precisa no primeiro período de rotação.
ao passo que, pelo contrário, entrecruzam-se no percurso do segundo período. Representemo-nos o caso concretamente. Representemo-nos o caso concretamente. Primeiro, período de rotação de 12 semanas. Nota da tradução. Engels tomou do manuscrito 2, inicialmente, a fixação do período de rotação em 12 semanas, o qual Marx, na explanação seguinte, reduziu para 10 semanas. No primeiro caso, o período de rotação foi medido de acordo com sua grandeza plena, período de trabalho mais período de circulação. Mais tarde, ao contrário, de acordo com a grandeza do período de trabalho, fazendo coincidir o número de períodos de rotação com o trabalho. Nota MIA. Primeiro período de trabalho de 9 semanas. A rotação do capital aqui adiantado completa-se no início da 13ª semana. Durante as últimas 3 semanas funciona o capital adicional de 300 libras, inaugurando o segundo período de trabalho de 9 semanas. Segundo período de rotação. No começo da 13ª semana, 900 libras retornaram e estão aptas a começar uma nova rotação. Mas o segundo período de trabalho já foi iniciado pelas 300 libras adicionais na 10ª semana. No começo da 13ª semana, por meio dessa mesma soma adicional, foi completado 1/3 do período de trabalho, que transformou as 300 libras de capital produtivo em produto. Como para a finalização do segundo período de trabalho são necessárias apenas mais 6 semanas, no processo de produção desse período não podem entrar mais que 2/3 do capital de 900 libras que retornou, ou seja, apenas 600 libras. Das 900 libras iniciais, foi liberada a soma de 300 libras para desempenhar o mesmo papel que o capital de 300 libras adicionado desempenhara no primeiro período de trabalho. Ao término da 6ª semana do segundo período de rotação, o segundo período de trabalho estará concluído. O capital de 900 libras nele investido reflui após 3 semanas, ou seja, ao final da 9ª semana do segundo período de rotação de 12 semanas. Durante as 3 semanas de seu tempo de rotação, ou tempo de curso, entra em ação o capital de 300 libras que foi liberado. Com isso, tem início o terceiro período de trabalho e um capital de 900 libras na 7ª semana do segundo período de rotação, ou seja, na 19ª semana do ano. Terceiro período de rotação. Ao fim da 9ª semana do segundo período de rotação, tem-se um novo refluxo de 900 libras, mas o terceiro período de trabalho já começou na 7ª semana do período de rotação anterior, e já se passaram 6 semanas. Ele só dura, portanto, por mais 3 semanas. Das 900 libras que refluíram, apenas 300 libras entraram no processo de produção. O quarto período de trabalho completa as 9 semanas restantes desse período de rotação, e assim o quarto período de rotação e o quinto de trabalho começam simultaneamente com a 37ª semana do ano. Para simplificar o cálculo, suponhamos período de trabalho, 5 semanas, tempo de curso, 5 semanas, portanto um período de rotação de 10 semanas. Calculando-se o ano em 50 semanas e o desembolso de capital por semana no valor de 100 libras. O período de trabalho exige, assim, um capital líquido de 500 libras e o tempo de circulação um capital adicional de outras 500 libras. Os períodos de trabalho e os tempos de rotação se apresentam, então, da seguinte maneira. Período de trabalho, 1ª a 5ª semanas. Semanas, 1ª a 5ª, 6ª a 10ª, 11ª a 15ª, 16ª a 20ª, 25ª a 30ª. Mercadorias, em libras, 500 libras para cada semana, para cada período de trabalho. Retorno, fim da 10ª semana. No fim da 15ª, no fim da 20ª, da 25ª e da 30ª. Se o tempo de curso é igual a 0, de modo que o período de rotação equivale ao de trabalho, então o número de rotações é igual ao período de trabalho do ano. Num período de trabalho que dure 5 semanas, teremos, portanto, 50 quintos de semanas, igual a 10 rotações, e o valor do capital rodado no ano será igual a 500 vezes 10, que é igual a 5.000. Na tabela em que supomos um tempo de curso de 5 semanas, o valor total das mercadorias produzidas anualmente é de 5.000 libras, das quais, porém, 1/10 é igual a 500 libras, que se encontram
sempre na forma de capital mercadoria e só refluem depois de 5 semanas. Ao término do ano, o produto do 10º período de trabalho, 46ª semana, 50ª semana de trabalho, terá completado apenas a metade de seu tempo de rotação, uma vez que seu tempo de curso se realizará nas primeiras 5 semanas do ano seguinte. Consideremos ainda um terceiro exemplo: período de trabalho, 6 semanas, tempo de curso, 3 semanas, adiantamento semanal no processo de trabalho, 100 libras. Primeiro período de trabalho, 1ª a 6ª semanas. Ao final de 6 semanas, um capital mercadoria de 600 libras, o qual retorna ao fim da 9ª semana. Segundo período de trabalho, consta 7ª semana a 12ª. Durante as semanas 7ª a 9ª, adianta-se um capital adicional de 300 libras. Ao término da 9ª semana, tem-se um refluxo de 600 libras. Deste valor, 300 libras são adiantadas nas semanas 10ª a 12ª. Ao fim da 12ª semana, portanto, dispõe-se de 300 libras em dinheiro e de 600 em capital mercadoria, que retornará ao término da 15ª semana. Terceiro período de trabalho, 13ª a 18ª semana. Durante as semanas 13ª e 15ª, adiantam-se 300 libras mencionadas anteriormente. Em seguida, ocorre o refluxo de 600 libras, das quais 300 são adiantadas para a semana 16ª a 18ª. Ao fim de 18 semanas, dispõe-se de 300 libras em dinheiro e 600 de capital mercadoria, que refluirá ao término da 21ª semana. Nota da tradução. No manuscrito 2, página 90, a exposição prossegue até o 9º período de trabalho. Uma exposição mais detalhada desse caso encontra-se no item 2, mais adiante. Assim, em 9 períodos de trabalho, que é igual a 54 semanas, produzem-se mercadorias no valor de 600 vezes 9, que é igual a 5.400 libras. Ao término da 9ª semana do período de trabalho, o capitalista possui 300 libras em dinheiro e 600 em mercadorias, que ainda não concluíram seu tempo de curso. Ao comparar-se esses 3 exemplos, veremos primeiramente que só no segundo deles ocorre um revezamento sucessivo do capital do capital 1 de 500 libras e do capital adicional 2, também de 500 libras. De tal modo que essas duas parcelas de capital se movam separadas uma da outra, mas isso apenas porque aqui se parte do pressuposto absolutamente excepcional de que o período de trabalho e o tempo de curso constituem duas metades iguais do período de rotação. Em todos os demais casos, seja qual for a desigualdade entre os dois períodos do período de rotação, os movimentos dos dois capitais se entrecruzam, como nos exemplos 1 e 2. A partir do segundo período de rotação, o capital adicional 2 constitui, como uma parcela do capital 1, o capital que funcionar no segundo período de rotação, ao passo que o resto do capital 1 é liberado para exercer a função originária do segundo. Nesse caso, o capital ativo durante o tempo de curso do capital mercadoria não é idêntico ao do capital 2, originalmente adiantado para esse fim, mas é igual a ele em valor e constitui a mesma alíquota do capital total adiantado. Em segundo lugar, o capital que funcionou durante o período de trabalho permanece imóvel durante o tempo de curso. No segundo exemplo, o capital funciona durante as 5 semanas do período de trabalho e permanece inativo durante as 5 semanas do período dedicado ao tempo de curso. Desse modo, o tempo total durante o qual o capital 1 permanece inativo no transcurso do ano é de 1 semestre. Durante esse tempo, quem atua é o capital adicional 2, que no caso presente também permanece ocioso por meio ano. Mas o capital adicional requerido para manter a continuidade da produção durante o tempo de curso não está determinado pelo volume total, ou seja, pela soma dos tempos de curso durante o ano, mas apenas pela proporção entre o tempo de curso e o período de rotação. Aqui supomos naturalmente que todas as rotações se efetuam sob as mesmas condições. No caso 2, por exemplo, são necessárias 500 libras de capital adicional, não 2.500 libras. Isso se deve simplesmente pelo fato de que o capital adicional ingressa na rotação tanto quanto o capital que foi inicialmente adiantado, e, portanto, tanto quanto o outro repõe sua massa pelo número de suas rotações. Em terceiro lugar, que o tempo de produção seja mais longo que o tempo de trabalho não altera em nada as circunstâncias aqui consideradas. Com isso,
É verdade que os períodos totais de rotação se prolongam, mas essa rotação prolongada não torna necessário um capital adicional para o processo de trabalho. O capital adicional tem a única finalidade de preencher as lacunas que o tempo de curso faz surgir no processo de trabalho. Portanto, ele deve proteger a produção apenas daquelas perturbações que têm origem no tempo de curso. As perturbações surgidas das próprias condições da produção devem ser compensadas de outro modo, que não examinaremos aqui. Há indústrias, ao contrário, em que o trabalho é realizado apenas de maneira intermitente, por encomenda, e onde, portanto, podem ocorrer interrupções entre os períodos de trabalho. Em tais indústrias, a necessidade do capital adicional desaparece, portanto, ou na mesma medida. Por outro lado, na maior parte dos casos de trabalho sazonal, também está dado certo limite para o tempo de refluxo. O mesmo trabalho não pode ser reiniciado com o mesmo capital no ano seguinte, se nesse ínterim o tempo de circulação desse capital não transcorreu por completo. Em contrapartida, o tempo de curso também pode ser mais breve que o intervalo entre um período de produção e o seguinte. Nesse caso, o capital permanece inativo a não ser que nesse intervalo ele seja aplicado de outra maneira. Em quarto lugar, o capital adiantado para um período de trabalho, por exemplo, as 600 libras no exemplo 3, são investidas em parte em matérias-primas e materiais auxiliares, em estoque produtivo para o período de trabalho, em capital circulante constante e, em parte, em capital circulante variável, em pagamento do próprio trabalho. A parte desembolsada em capital circulante constante pode não existir sob a forma de estoque produtivo durante o mesmo intervalo. Por exemplo, é possível que não se disponha de matéria-prima para todo o período de trabalho, que só se obtenha carvão a cada 2 semanas. Contudo, porque aqui o crédito continua excluído, nota da tradução. A consideração do crédito estava prevista para o livro 3, nota NIA. Segue. Essa parte do capital, não estando à mão sob a forma de estoque produtivo, terá de permanecer disponível sob a forma de dinheiro para, se necessário, ser transformada em estoque produtivo. Esse fato não altera em nada a grandeza do valor de capital circulante constante adiantado para as 6 semanas. Ao contrário, abstraindo da reserva monetária para os gastos imprevistos do fundo de reserva propriamente dito, destinado à compensação de perturbações, os salários são pagos em períodos mais curtos, a maioria das vezes semanalmente. Caso, portanto, o capitalista não obrigue o trabalhador a fazer adiantamentos maiores de seu trabalho, ele precisa dispor do capital necessário para o agendamento ou pagamento dos salários. Uma parte do capital que reflui tem de ser retida em forma de dinheiro para o pagamento do trabalho, enquanto a outra parte pode ser transformada em estoque produtivo. O capital adicional se divide exatamente da mesma maneira que o capital originário, mas o que diferencia o capital 1 é que, desconsiderando as relações de crédito, a fim de que esteja disponível para o seu próprio período de trabalho, ele já precisa ser adiantado durante todo o transcurso do primeiro período de trabalho do capital 1, período no qual ele não ingressa. Nota da tradução. No manuscrito 2, na página 91, segue-se aqui que esse último é adiantado para o período do trabalho 1, ao passo que o segundo, abstraindo das relações de crédito, o é para a duração do período de trabalho 2, durante o tempo de curso do capital utilizado no período de trabalho 1. Ele é, portanto, adiantado durante toda a duração do período de trabalho 1, no qual ele não ingressa, e para a duração do tempo de curso da parcela de capital investido no período de trabalho 1. O mesmo tempo que para o capital 1 é tempo de curso, é tempo de produção para o capital 2, para essa parcela do capital adiantado. Nota da tradução. Durante esse tempo, ele pode, ao menos parcialmente, ser transformado em capital circulante constante, adiantado para o período inteiro da rotação. Em que medida ele adota essa forma ou permanece imobilizado na forma de capital mercadoria adicional até o momento em que essa metamorfose se torne necessária, é algo que dependerá em parte das condições particulares de produção vigentes em determinados ramos de negócio, em parte de circulações ou de circunstâncias locais e em parte das oscilações nos preços das matérias-primas, entre outras coisas. Quando consideramos o capital social total, vemos que uma porção mais ou menos significativa desse capital adicional sempre permanecerá por um longo tempo no estado de capital monetário. Já a parte do capital 2,
que se deve adiantar para o pagamento dos salários, ao contrário, só é convertido em força de trabalho gradualmente, à medida que transcorram e sejam pagos os períodos de trabalho mais curtos. Portanto, essa parte do capital 2 está disponível sob a forma de capital monetário durante toda a extensão do período de trabalho, até que por sua conversão em força de trabalho ela possa exercer a função de capital produtivo. Esse ingresso do capital adicional requerido para a conversão do tempo de curso do capital 1 em tempo de produção não só aumenta a grandeza do capital adiantado e a extensão do tempo pelo qual o capital total é necessariamente adiantado, como também aumenta especificamente a parte do capital adiantado que existe como reserva monetária. A parte, por conseguinte, encontra-se no estado de capital monetário e reveste a forma de capital monetário potencial. Isso também ocorre tanto no que diz respeito ao adiantamento sob a forma de estoque produtivo, como àquele sob a forma de reserva monetária, quando a cisão do capital em duas partes, requerida pelo tempo de curso, de um lado, o capital para o primeiro período de trabalho e de outro, o capital de substituição para o tempo de curso, realiza-se por meio do incremento do capital desembolsado, mas da redução da escala da produção. Nesse caso, o capital fixado em forma de dinheiro aumenta ainda mais em relação à escala da produção. O que se obtém com essa divisão do capital em capital produtivo, originário e capital adicional é, em geral, a sucessão ininterrupta dos períodos de trabalho. O funcionamento constante como capital produtivo de uma parte igual do capital adiantado. Vejamos o exemplo 2. O capital que se encontra constantemente no processo de produção é de 500 libras, como o período de trabalho igual a 5 semanas. Durante 50 semanas, aqui consideramos como um ano, ele trabalha 10 vezes. Assim, abstraindo do mais valor, o produto será de 10 vezes 500 igual a 5.000 libras. Do ponto de vista do capital que opera de forma direta e ininterrupta no processo de produção, de um valor de capital de 500 libras, o tempo de curso parece ter sido, portanto, completamente extinto. O período de rotação coincide com o de trabalho e supõe-se o tempo de curso zero. Se, ao contrário, o capital de 500 libras fosse regularmente paralisado em sua atividade produtiva pelo tempo de curso de 5 semanas, de modo que ele só voltasse a estar apto à produção depois de concluído o período de rotação de 10 semanas, nas 50 semanas do ano teríamos, então, 5 rotações de 10 semanas cada uma. Rotações que compreenderiam 5 períodos de produção de 5 semanas cada um, ou seja, um total de 25 semanas de produção com um produto total de 5 vezes 500 igual a 2.500 libras. 5 tempos de curso de 5 semanas cada um, isto é, também um tempo de curso total de 25 semanas. Se dizemos que o capital de 500 libras efetuou 5 rotações do ano, é patente que durante a metade de cada período de rotação, esse capital de 500 libras não funcionou em absoluto como capital produtivo e que, no fim das contas, ele só funcionou durante uma metade do ano, mas, de modo algum, durante a outra metade. Em nosso exemplo, no decorrer desses 5 tempos de curso, entra em funcionamento o capital de substituição de 500 libras, e com isso a rotação aumenta de 2.500 para 5.000 libras. Mas, agora, o montante do capital adiantado é, do mesmo modo, 1.000 libras, em vez de 500. Dividindo-se em 5.000 por 1.000, o resultado é 5. Portanto, no lugar das 10 rotações, temos 5. E é assim que, de fato, o cálculo é efetuado. Mas quando se diz, então, que o capital de 1.000 libras realizou 5 rotações no ano, apaga-se nos crânios ocos dos capitalistas a lembrança do tempo de curso e forma-se a confusa representação de que esse capital, durante suas 5 rotações sucessivas, teria funcionado continuamente no processo de produção. Mas se dizemos que esse capital de 1.000 libras efetuou 5 rotações, nisso está incluído tanto o tempo de curso como o tempo de produção. Na realidade, se 1.000 libras tivesse efetivamente operado de modo contínuo, o produto teria de ser, de acordo com nossos pressupostos, de 10.000 libras, e não de 5.000. Mas, para ter 1.000 libras continuamente no processo de produção, também seria necessário, então, um adiantamento de 2.000 libras.
Os economistas, nos quais não se encontra absolutamente nenhuma explicação clara sobre o mecanismo de rotação, perdem sempre de vista o elemento principal. Para que a produção se desenvolva sem interrupções, apenas uma parte do capital industrial pode estar efetivamente vinculada ao processo de produção, enquanto uma parte se encontra no período de produção, outra tem sempre de estar no período de circulação. Ou, em outras palavras, uma parte só pode funcionar como capital produtivo sob a condição de que outra parte se mantenha na forma de capital mercadoria ou capital monetário à margem da produção propriamente dita. Nota da tradução. No manuscrito 2, na página 91, a passagem correspondente às 3 últimas frases está redigida da seguinte forma, cita: Naturalmente, os economistas possuem concepções absolutamente confusas através das quais não se vislumbra nada claro sobre o mecanismo da rotação. O que parecia ser tempo vazio em relação ao processo de produção mostra-se agora como parcela do capital adiantado investida sempre na forma de capital mercadoria ou capital monetário. Notas da tradução. Ao não se atentar para isso, a importância e o papel do capital monetário são inteiramente ignorados. Cabe-nos agora investigar que diferenças se produzem na rotação quando as duas ações ou seções do período de rotação, o período de trabalho e o período de circulação, são iguais entre si, ou quando o período de trabalho é maior ou menor que o período de circulação, além de como isso influi sobre a fixação do capital na forma de capital monetário. Supomos que o montante de capital a ser semanalmente adiantado é em todos os casos de 100 libras e que o período de rotação é de 9 semanas, de modo que o capital a ser adiantado para cada período de rotação é igual a 900 libras. Item 1. Período de trabalho igual ao período de circulação. Nesse caso, embora na realidade seja apenas uma exceção ocasional, deve servir de ponto de partida da análise, pois é nele que as relações se apresentam de modo mais simples e palpável. Os dois capitais, o capital 1 adiantado para o primeiro período de trabalho e o capital 2, que funciona durante o período de circulação do capital 1, se revezam em seus movimentos sem entrecruzar-se. Com exceção do primeiro período, portanto, cada um dos capitais é adiantado apenas para o seu próprio período de rotação. Se o período de rotação for, como nos exemplos a seguir, de 9 semanas, o período de trabalho e o período de curso será de 4 semanas e meia cada um. Temos então o seguinte esquema anual. Tabela 1. Capital 1. Período de rotação por semana. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta semanas. A primeira de 1 a 9, a segunda de 10 a 18, a terceira de 19 a 27, a quarta de 28 a 36, a quinta de 37 a 45, a sexta de 46 a 54. Nota 31. As semanas que caem no segundo ano de rotação estão entre parênteses. Período de trabalho por semana. Primeira a quarta de 1 a 4 semanas e meia, de 10 a 13 semanas e meia, de 19 a 22 semanas e meia, de 28 a 31 semanas e meia, de 37 a 40 semanas e meia, de 46 a 49 semanas e meia. Adiantamento em libras, 450 para cada período de rotação. Período de circulação por semana, 4 semanas e meia a nona, 13 semanas e meia, 18, 22 semanas e meia, 27, 31 semanas e meia e 36, 40 semanas e meia, 45, 49 semanas e meia, 54. Capital 2. Período de rotação, semanas, de 1 a 6. Primeira semana, 4 semanas e meia, 13 semanas e meia. 13 semanas e meia, 22 e meia. 22 e meia, 31 e meia. 31 e meia, 40 e meia. 40 e meia a 49 e meia. 49 e meia, 58 e meia. Período de trabalho por semana para cada período de rotação. 4 semanas e meia, 9. 13 semanas e meia, 18. 22 semanas e meia, 27, 31 semanas e meia, 36, 41 semanas e meia, 45, 49 semanas e meia, 54. Adiantamento de 450 libras para cada período. Período de circulação por semana, 10 a 13 semanas e meia, 19 a 22 e meia, 28 a 31 e meia, 37 a 40 e meia, 46 a 49 e meia, 54 a 58 e meia.
Durante as 51 semanas que aqui tomamos por um ano, o capital 1 cumpriu 6 períodos completos de trabalho, portanto, produziu mercadorias no valor de 6 vezes 450 libras, que é igual a 2.700, e o capital 2, em 5 períodos completos de trabalho, 5 vezes 450, igual a 2.500 libras. Ademais, o capital 2, na última semana e meia do ano, da metade da 50ª semana ao fim da 51ª, produziu mercadorias no valor de 150 libras. Produto total em 51 semanas é de 5.100 libras. Quanto à produção direta de mais valor, que só se produz durante o período de trabalho, o capital total de 900 libras teria efetuado 5 semanas e 2/3, 5 rotações e 2/3. Ou seja, 5 rotações e 2/3 vezes 900 igual a 5.100 libras. Mas, se considerarmos a rotação efetiva, vemos que o capital 1 efetuou 5 rotações e 2/3, porquanto ao fim da 51ª semana ainda lhe faltam cumprir 3 semanas de seu 6º período de rotação. 5 2/3 vezes 450 igual a 2.550. E o capital 2 efetuou 5 rotações e 1/6, tendo percorrido apenas 1 semana e meia de seu 6º período de rotação, de modo que 7 semanas e meia desse período caem no ano seguinte. 5 rotações e meia vezes 450 libras igual a 2.325 libras. Rotação efetiva total igual a 4.875 libras. Consideremos os capitais 1 e 2 como dois capitais absolutamente autônomos, um em relação ao outro. Em seus movimentos, eles são inteiramente autônomos. Seus movimentos só se complementam mutuamente porque seus períodos de trabalho e circulação se alternam diretamente. Podemos considerá-los dois capitais absolutamente independentes, pertencentes a dois capitalistas distintos. O capital 1 efetuou 5 períodos completos de rotação e 2/3 do 6º período. Ao fim do ano, ele se encontra na forma de capital mercadoria, cuja realização normal ainda requer 3 semanas. Durante esse tempo, ele não pode ingressar no processo de produção e funciona como capital mercadoria. Circula. De seu último período de rotação, ele só percorreu 2/3, isso é, expresso da seguinte maneira: ele só efetuou 2/3 de uma rotação e apenas 2/3 de seu valor total efetuaram uma rotação completa. Dizemos como 450 libras concluem sua rotação em 9 semanas, então 300 libras o farão em 6 semanas. Ao expressar-se desse modo, negligenciam-se as relações orgânicas entre os dois componentes especificamente distintos do tempo de rotação. O sentido exato de que o capital adiantado de 450 libras tenha rodado 5 vezes e 2/3 é apenas que ele realizou 5 rotações completas e apenas 2/3 da 6ª rotação. Em contrapartida, a expressão de que o capital rodado é igual a 5 2/3, ou 5 vezes e 2/3, o capital adiantado, ou seja, no qual aqui considerado que ele é de 5 rotações e 2/3 vezes 450 libras, que é igual a 2.550, está correta no sentido de que, a menos que esse capital de 450 libras fosse complementado por um outro capital de 450 libras, uma parte dele teria de se encontrar no processo de produção e a outra no de circulação. Se é verdade que o tempo de rotação deve ser expresso em termos de massa do capital rodado, é igualmente verdade que ele só pode ser expresso numa massa de valor existente, na realidade, de produto acabado. A circunstância de que o capital adiantado não se encontra num estado em que possa reiniciar o processo de produção é expressa no fato de que apenas uma parte desse capital se encontra em condição de produzir, ou que, para que se encontre em estado de produção contínua, o capital tenha de ser dividido numa parte situada permanentemente no período de produção e outra parte situada permanentemente no período de circulação, de acordo com a proporção entre esses períodos. É a mesma lei segundo a qual a massa do capital produtivo em constante funcionamento é determinada pela proporção entre o tempo de circulação e o de rotação. Ao término da 51ª semana, que aqui consideramos como o fim do ano, uma soma de 150 libras do capital 2 está adiantada na produção de artigos não terminados. A segunda parte encontra-se na forma de capital constante líquido, matérias-primas, entre outras coisas. Isto é, numa forma em que ele pode funcionar como capital produtivo no processo de produção. Mas a terceira parte encontra-se em forma dinheiro, ao menos o montante relativo aos salários, para o resto do período de trabalho, 3 semanas.
montante que, no entanto, só é pago no final de cada semana. Ora, ainda que ao iniciar-se o novo ano, ou seja, um novo ciclo de rotação, essa parte do capital não se encontre na forma de capital produtivo, mas na de capital monetário, na qual ela não pode ingressar no processo de produção, ao inaugurar-se a nova rotação, o capital variável circulante, isto é, a força viva de trabalho, encontra-se, no entanto, em atividade no interior do processo de produção. Esse fenômeno provém do fato de que a força de trabalho é de fato comprada e consumida no início do período de trabalho, digamos semanalmente, mas só é paga no fim da semana. O dinheiro atua aqui como um meio de pagamento, por isso ele ainda se encontra como dinheiro, não nas mãos do capitalista, nas mãos do capitalista, enquanto a força de trabalho, a mercadoria em que esse dinheiro é convertido, já se encontra ativo no processo de produção, de modo que o mesmo valor de capital aparece aqui duplamente. Se consideramos meramente os períodos de trabalho, vemos que, primeiro, o capital 1 produz 6 vezes 450 igual a 2.700 libras. O capital 2 produz 5 vezes e 1/3 vezes 450 libras igual a 2.400. Ou seja, no total, 5 rotações de 2/3 vezes 900, que é igual a 5.100 libras. O capital total adiantado de 900 libras funcionou, portanto, 5 vezes e 2/3 no ano como capital produtivo. Para a produção do mais-valor é indiferente se duas somas de 450 funcionam alternadamente, uma no processo de produção, outra no processo de circulação, ou se 900 libras operam durante 4 semanas e meia no processo de produção e as 4 semanas e meia seguintes no processo de circulação. Se, ao contrário, considerarmos os períodos de rotação, temos capital 1, 5 vezes e 2/3 vezes 450 igual a 2.550 libras. Capital 2, 5 vezes e 1/6 vezes 450 igual a 2.325 libras. Portanto, a rotação do capital total é igual a 5 vezes e 5 avos vezes 900, que é igual a 4.875 libras. Pois a rotação do capital é igual à soma dos montantes que 1 e 2 fizeram rodar, dividida pela soma de 1 e 2. Cabe observar que os capitais 1 e 2, se fossem independentes entre si, só constituiriam diversas partes autônomas do capital social adiantado na mesma esfera da produção. Portanto, se o capital social dentro dessa esfera de produção consistisse apenas de 1 e 2, valeria para a rotação do capital social nessa esfera o mesmo cálculo que aqui se aplica aos componentes 1 e 2 do mesmo capital privado. Indo mais além, pode-se aplicar o mesmo cálculo a qualquer outra parte do capital social total investido numa esfera particular de produção. Em última análise, porém, o número de rotações do capital social total é igual à soma do capital rodado nas diversas esferas da produção, dividida pela soma do capital adiantado nessa esfera de produção. Além disso, cabe notar que, assim como aqui na mesma indústria privada, os capitais 1 e 2, estritamente considerados, têm distintos anos de rotação, posto que o ciclo de rotação do capital 2 começa 4 semanas e meia após o ciclo do capital 1, e o ano deste último, por conseguinte, termina 4 semanas e meia antes do capital 2. Também os diversos capitais privados nas mesmas esferas de produção iniciam seus negócios em momentos absolutamente distintos, e assim também concluem sua rotação anual em épocas distintas do ano. O mesmo cálculo do valor médio que aplicamos anteriormente para os capitais 1 e 2 também é suficiente aqui para reduzir os anos de rotação das diversas partes autônomas do capital social a um ano uniforme de rotação. Item 2. Período de trabalho maior que o de circulação. Em vez de alternarem-se os períodos de trabalho e de rotação por capitais 1 e 2, se entrecruzam. Ao mesmo tempo, ocorre aqui uma liberação de capital, o que não ocorria no caso anteriormente considerado. Mas isso não modifica em nada o fato de que o capital, como antes, primeiro, o número de períodos de trabalho do capital total adiantado é igual à soma do valor do produto anual das ambas as partes de capital adiantadas, dividida pelo capital total adiantado. E segundo, o número de rotações do capital total é igual à soma dos dois montantes rodados dividida pela soma dos dois capitais adiantados. Também aqui temos de considerar as duas partes do capital como se descrevessem movimentações
movimentos de rotação absolutamente independentes um do outro. Voltamos, portanto, a supor que a cada semana seja preciso adiantar uma soma de 100 libras no processo de trabalho. Digamos que o período de trabalho dure 6 semanas e que, portanto, requeira um adiantamento de capital 1 de 600 libras a cada vez. O período de circulação, 3 semanas, assim, o período de rotação durará, como no caso aqui descrito, 9 semanas. Suponhamos que um capital 2 de 300 libras entre em funcionamento durante o período de circulação de 3 semanas do capital 1. Se considerarmos ambos como capitais independentes um do outro, o esquema da rotação se apresentará da seguinte maneira. Tabela 2. Capital 1, 600 libras. Período de rotação de primeira a sexta semana. Período de rotação. Primeira a nona, 10ª, 18ª, 19ª, 27ª, 28ª, 36ª, 37ª, a 45ª, 46ª a 54ª. Períodos de trabalho. Primeira a sexta, 15ª, 19ª a 24ª, 28ª, 33ª, 37ª, 42ª, 46ª, 51ª. 600 libras para cada período. Períodos de circulação. 7ª a 9ª, 16ª, 18ª, 25ª, 27ª, 34ª, 36ª, 43ª, 55ª, 52ª, 54ª. Capital adicional 2, 300 libras. Período de rotação, 1ª a 5ª semanas. 7ª, 15ª, 16ª, 24ª, 25ª, a 33ª, 34ª, 42ª, 43ª, 51ª. Período de trabalho, por semana. 7ª a 9ª, 16ª, 18ª, 25ª a 27ª, 24ª a 36ª, 43ª, 45ª. Adiantamento de 300 libras por período de rotação. Período de circulação por semana. 10ª, 15ª, 19ª, 24ª, 28ª, 33ª, 37ª, 42ª e 46ª, 51ª. O processo de produção transcorre durante o ano inteiro, ininterruptamente e na mesma escala. Os capitais 1 e 2 permanecem completamente separados, mas para apresentá-los assim separados, teríamos de romper seu cruzamento e entrelaçamentos efetivos e, com isso, alterar também o número de suas rotações. De acordo com o quadro, teríamos então as seguintes rotações. Primeiro, capital 1, 5 vezes e 2/3 vezes 600 igual a 3.400. Capital 2, 5 vezes 300 igual a 1.500. Portanto, o capital total, 5 vezes 4 nonas vezes 900, que é igual a 4.900. Mas isso, negrito. Mas isso não procede porque, como veremos, os períodos efetivos de produção e de circulação não coincidem de modo absoluto com os desse esquema, no qual se tratava principalmente de que ambos os capitais aparecem completamente independentes um do outro. Na realidade, com efeito, o capital 2 não tem períodos de trabalho e de circulação especiais, separados do capital 1. O período de trabalho é de 6 semanas, o de circulação é de 3. Como o capital 2 é só de 300 libras, ele não pode preencher mais do que uma parte de um período de trabalho. Tal é o caso. Ao final da sexta semana, um valor do produto de 600 libras ingressa na circulação e reflui em dinheiro ao final da nona semana. Com isso, o capital 2 entra em atividade no início da sétima semana e cobre as necessidades desse período de trabalho ou do período de trabalho seguinte, da sétima à nona semana. Porém, segundo nossa suposição, o término da nona semana, apenas a metade do período de trabalho estará concluída, de modo que, no começo da 10ª semana, o capital 1 de 600 libras, que acaba de refluir, volta a entrar em ação e cobre com 300 libras os adiantamentos necessários para o período entre a 10ª e a 12ª semanas. Com isso, o segundo período de trabalho está concluído. Um valor produto de 600 libras encontra-se em circulação e retornará ao final da 15ª semana. Além disso, porém, uma soma de 300 libras, o montante do capital originário 2, está disponível e poderá funcionar na primeira metade do período de trabalho seguinte, ou seja, da 13ª à 15ª semanas. Após essas 2 semanas, as 600 libras voltam a refluir. Dessa soma, 300 libras chegaram ao final do período de trabalho e
libras ficarão disponíveis para o período seguinte. A coisa transcorre, portanto, da seguinte maneira. Nota da tradução. Durante a redação da versão final para impressão, Engels elaborou numa folha avulsa 2 tabelas para a demonstração da rotação do capital segundo o modelo de entrecruzamento dos capitais que Marx contrapõe ao modelo de substituição. Na versão impressa, porém, Engels descartou essa tabela, substituindo-as pela passagem seguinte, na qual é apresentada uma descrição do seu conteúdo, conforme introdução da edição alemã, nega 2, segundo item, /13, página 54 a 56. As referidas tabelas estão produzidas no apêndice 6, páginas 658 a 659, notas da tradução. Primeiro período de rotação, 1ª a 9ª semanas. Primeiro período de trabalho, 1ª a 6ª semana, funciona o capital 1, 600 libras. Primeiro período de circulação, 7ª a 9ª semana, ao final da 9ª semana, refluem 600 libras. Segundo período de rotação, 7ª a 15ª semana. Segundo período de trabalho, 7ª a 12ª semana. Primeira metade, 7ª a 9ª semana, funciona o capital 2, 300 libras. No fim da 9ª semana, refluem 600 libras em dinheiro, capital 1. Segunda metade, 10ª a 12ª semana, funciona 300 libras do capital 1. As outras 300 do capital 1 ficam disponíveis. Segundo período de circulação, 13ª a 15ª semanas. Ao final da 15ª semana, refluem 600 libras, metade formada pelo capital 1, metade pelo capital 2 em dinheiro. Terceiro período de rotação, 13ª a 21ª semana. Terceiro período de trabalho, 13ª a 18ª semana. Primeira metade, 13ª a 15ª semana. Entram em atividade as 300 libras que foram liberadas. Ao final da 15ª semana, refluem 600 libras em dinheiro. Segunda metade, 16ª a 18ª semana, das 600 libras que refluíram, 300 libras entram em funcionamento e as outras 300 permanecem novamente disponíveis. Terceiro período de circulação, 19ª a 21ª semana, ao término da qual voltam a retornar 600 libras em dinheiro. Nessas 600 libras, os capitais 1 e 2 se fundiram ao ponto de não poderem mais ser distinguidos um do outro. Desse modo, resultam 8 períodos inteiros de rotação de um capital de 600 libras. Primeiro, 1ª a 9ª semana. Segundo, 7ª a 15ª. Terceira, 13ª a 21ª. Quarto, 19ª a 27ª. Quinto, 25ª a 33ª. Sexto, 31ª a 39ª. Sétimo, 37ª a 45ª. Oitavo, 43ª a 51ª semana, até o fim da 51ª semana. Mas, como as semanas 49ª a 51ª transcorrem no interior do 8º período de circulação, é preciso que durante essas 3 semanas o capital liberado de 300 libras entre em funcionamento e mantenha a produção em marcha. Com isso, a rotação do fim do ano se apresenta da seguinte forma. 600 libras complementam seu ciclo 8 vezes, o que dá um total de 4.800 libras. A isso se acrescenta o produto das últimas 3 semanas, 49ª a 51ª, que, no entanto, só retornou 1/3 de seu ciclo de 9 semanas, e assim só contribui com 1/3 de seu importe, ou seja, com 100 libras, para a soma que efetuou a rotação. Se, portanto, o produto anual de 51 semanas é igual a 5.100 libras, o capital rodado não é mais do que 4.800 libras, mais 100, que é 4.900. O capital adiantado de 900 efetuou, então, 5 rotações e 4 nonas, ou seja, uma insignificância a mais do que no primeiro caso. No exemplo presente, partiu-se do suposto de que o tempo de trabalho de 2/3 e o tempo de curso de 1/3 do primeiro período de rotação, portanto, o tempo de trabalho foi considerado um múltiplo simples do tempo de curso. A questão que se coloca é, então, a de saber se a liberação do capital constatada anteriormente também ocorreria caso se partisse de um suposto diferente. Nota da tradução. Nos parágrafos seguintes, até o fim deste item, Engels apresenta um resumo de uma passagem do manuscrito 2. Reproduzimos o texto correspondente no apêndice 7, páginas 660 a 662. Nota da tradução. Tomemos o período de trabalho igual a 5 semanas, o tempo de curso igual a 4 semanas e o adiantamento semanal de capital igual a 100 libras.
Primeiro período de rotação, primeira a nona semanas. Primeiro período de trabalho, primeira a quinta semana, funciona o capital 1 de 500 libras. Primeiro período de circulação, sexta a nona semana, no fim da nona semana, refluem 500 libras. Segundo período de rotação, sexta a 14ª semanas. Segundo período de trabalho, sexta a 10ª semana. Primeira sessão, sexta a nona semana, funciona o capital 2 de 400 libras, no fim da nona semana, reflui o capital 1 de 500 libras em dinheiro. Segunda sessão, 10ª semana, das 500 libras que refluíram, funcionam 100 libras, as 400 restantes permanecem disponíveis para o período de trabalho seguinte. Segundo período de circulação, 11ª a 14ª semana. No fim da 14ª semana, refluem 500 libras em dinheiro. Até o fim da 14ª semana, 11ª, 14ª, funcionam as 400 libras liberadas há pouco. 100 libras das 500 que, então, refluíram, completam as necessidades para o terceiro período de trabalho, 11ª, 15ª semana, de modo que, por sua vez, 400 libras são liberadas para o quarto período de trabalho. O mesmo fenômeno se repete em cada um dos períodos de trabalho. Em seu começo, ele encontra 400 libras que bastam para as primeiras 4 semanas. Ao término da quarta semana, refluem 500 libras em dinheiro, das quais apenas 100 são necessários para a última semana. As demais 400 permanecem disponíveis para o período seguinte de trabalho. Consideremos agora um período de trabalho de 7 semanas com capital 1 de 700 libras e um tempo de curso de 2 semanas com capital 2 de 200 libras. Nesse caso, o primeiro período de rotação dura da primeira à nona semana, das quais o primeiro período de trabalho ocupa as primeiras e sétimas, da primeira às 7ª semanas, com um adiantamento de 700 libras, e o primeiro período de circulação durante a 8ª e a 9ª semana. Ao fim da 9ª semana, 700 libras refluem em dinheiro. O segundo período de rotação, estendendo-se da 8ª à 16ª semana, abarca o segundo período de trabalho, da 8ª à 14ª semana. O capital 2 cobre as necessidades para a 8ª e a 9ª semana. Ao término da 9ª semana, refluem 700 libras. Dessa soma, 500 são consumidas até o fim do período de trabalho, 10ª a 14ª semana. Uma soma de 200 libras permanece disponível para o período de trabalho subsequente. O segundo período de curso dura da 15ª à 16ª semana. Ao final da 16ª semana, 700 libras voltam a refluir. A partir de então, o mesmo fenômeno repete-se em cada período de trabalho. A necessidade de capital das 2 primeiras semanas é coberta pelas 200 libras liberadas ao término do período de trabalho anterior. No fim da segunda semana, refluem 700 libras do período de trabalho e restam apenas 5 semanas. De modo que ele só pode consumir 500 libras, assim restam sempre 200 libras disponíveis para o próximo período de trabalho. Disso resulta, portanto, que no caso em questão, em que o período de trabalho é suposto como maior que o período de curso, encontra-se sempre disponível, ao final de cada período de trabalho e sob quaisquer circunstâncias, um capital monetário da mesma grandeza que o capital 2 adiantado para o período de circulação. Em nossos 3 exemplos, o valor do capital 2 era respectivamente de 300, 400 e 200 libras. Consequentemente, o capital liberado ao término do período de trabalho era respectivamente 300, 400 e 200 libras. Item 3. Período de trabalho é menor que o período de curso. Para começar, supomos novamente um período de rotação de 9 semanas. Destas 3 correspondem ao período de trabalho para o qual está disponível o capital 1 igual a 300 libras, como segue. O período de circulação é de 6 semanas. Para essas semanas, é necessário um capital adicional de 600 libras, o qual podemos subdividir, no entanto, em 2 capitais de 300, cada um atuando num período de trabalho. Temos, então, 3 capitais, cada um de 300 libras, dos quais 300 libras encontram-se sempre ocupados na produção, enquanto 600 realizam seu curso. Tabela 3. Capital 1. Período de rotação de 1ª a 6ª, de 1 a 6. Primeira a 9ª semana, 10ª a 18ª, 19ª a 27ª, 28ª a 36ª, 37ª a 45ª, 46ª a 54ª. Capital 1. Período de trabalho por semana. 1ª a 3ª, 10ª a 12ª, 19ª a 21ª, 28ª a 30ª,
37ª a 39ª, 46ª a 48ª. Período de curso. Por semana. Quarta a nona, 13ª a 18ª, 22ª a 27ª, 31ª a 36ª, 40ª a 45ª, 49ª a 54ª. Capital 2. Período de rotação por semana. 1º ao 6º. Quarta a 12ª, 13ª a 21ª, 22ª a 30ª, 31ª a 39ª, 40ª a 48ª, 49ª a 57ª. Período de trabalho. Quarta a sexta, 13ª a 15ª, 22ª a 24ª, 31ª a 33ª, 40ª a 42ª, 49ª a 51ª. Período de curso. 7ª a 12ª, 16ª a 21ª, 25ª a 30ª, 34ª a 39ª, 43ª a 48ª, 52ª a 57ª. Capital 3, terceira. Período de rotação. Semana. 1ª a 5ª. 7ª a 15ª, 16ª a 24ª, 25ª a 33ª, 34ª a 42ª, 43ª a 51ª. Períodos de trabalho por semana. Da 7ª a 9ª, da 16ª a 18ª, 15ª a 27ª, 34ª a 36ª, 43ª a 45ª. Período de curso por semana. 10ª a 15ª, 19ª a 24ª, 28ª a 33ª, 37ª a 42ª, 46ª a 51ª. Temos aqui a contrapartida exata do caso 1, com a única diferença de que agora são 3 os capitais que se alternam, em vez de 2. Não ocorre um entrecruzamento ou entrelaçamento dos capitais, cada um deles pode ser seguido separadamente até o término do ano, tal como no caso 1. Portanto, nenhum capital é aqui liberado ao término de um período de trabalho. O capital 1 está inteiramente desembolsado no fim da 3ª semana, refluindo ao término da 9ª semana e voltando a entrar em funcionamento no início da 10ª. Algo semelhante ocorre com os capitais 2 e 3. A alternância regular e completa exclui toda a liberação de capital. Nota da tradução. A soma apresentada nesta passagem é um resumo do seguinte trecho do manuscrito 2, página 96. No que diz respeito à rotação, ao contrário, o capital 1 efetuou 5 rotações inteiras mais 2/3, ou seja, 5 e 2/3. O capital 2 efetuou 5 rotações inteiras mais 1/3. O capital 3, 5 rotações inteiras. Com isso, temos para a rotação do capital 1 igual a 300 libras, vezes 5, 2/3, igual a 1.500, mais 200, que é igual a 1.700 de capital rodado. O resto de 300 libras dos capitais não rodados. Capital 2 igual a 300 libras, vezes 5, 1/3, igual a 1.500, mais 100, que é igual a 1.600. Capital 3, 300 libras, vezes 5, mais 0, que é igual a 1.500, capital retornado de 300. Ao fim da 51ª semana, retorna 1/3 do capital de 900 libras, igual a 300 libras, ao passo que as 600 libras restantes retornam no período de circulação. 1 retorna na 3ª semana do 2º ano e 2 na 6ª semana. Assim, um inteiro capital rodado igual a 1.700 libras, mais 1.600, mais 1.500, que é igual a 4.800. Essas 4.800 libras igual a 513 rotações. Notas da tradução. A rotação total se calcula da seguinte maneira. Capital 1, 300 libras, vezes 5, 2/3, igual a 1.700. Capital 2, 300 libras, vezes 5 e 1/3, igual a 1.600. Capital 3, 300 libras, vezes 5, igual a 1.500. Capital total, 900 libras, vezes 5 e 1/3, igual a 4.800. Tomemos agora um exemplo em que o período de curso não seja um múltiplo exato do período de trabalho. Digamos que o período de trabalho seja 4 semanas e o período de curso 5 semanas, de modo que os importes do capital correspondentes seriam capital 1 igual a 400 libras, capital 2 400 libras, capital 3 100 libras. Apresentamos somente as 3 primeiras rotações. Tabela 4, capital 1. Período de rotação de 1 a 3. 1ª a 9ª, 9ª a 17ª, 17ª a 25ª. Período de trabalho. 1ª a 4ª, 9ª, 10ª a 12ª.
17ª e 18ª, 20ª. Período de curso: quinta a nona, 13ª, 17ª, 21ª, 25ª. Capital 2. Período de rotação 1 a 3. 5 a 13 semanas, 13 a 21 semanas, 21 a 29 semanas. Período de trabalho: 5 a 8 semanas, 13ª, 14ª e 16ª semanas, 21ª, 22ª, 29ª. Período de curso: nona a 13ª semanas, 17ª a 21ª, 25ª a 29ª. Capital 3. Período de rotação: 1 a 3 semanas, nona a 17ª, 17ª a 25ª, 25ª a 33ª. Período de trabalho: nona, 17ª e 25ª. Período de curso: 10ª a 17ª, 18ª a 24ª. Nota da tradução: e 26ª a 13ª. 3 notas da tradução. Em sua edição do livro 2, O Capital, de 1926, Karl Kautsky realizou alterações nesta tabela, corrigindo o que ele acreditava fossem lapsos de Marx e de Engels, conforme introdução da edição alemã Mega 2/13, páginas 55 a 56. Nota da tradução: o correto seria 24ª semana. Nota NIA. E da terceira nota, o correto seria 25ª semana. Aqui se nota um entrelaçamento de capitais, uma vez que o período de trabalho do capital 3, que não possui qualquer período de trabalho independente pelo fato de só bastar para uma semana, coincide com a primeira semana de trabalho do capital 1. Porém, ao término do período de trabalho, tanto o capital 1 como o capital 2 libera-se um importe de 100 libras, igual ao capital 3. Com efeito, se o capital 3 preenche a primeira semana do segundo e de todos os demais períodos de trabalho do capital 1, e se ao término dessa primeira semana o capital 1 de 400 libras reflui por completo, o que sobra para o resto do período de trabalho do capital 1 é apenas um intervalo de 3 semanas e um correspondente desembolso de capital de 300 libras. As 100 libras assim liberadas bastam então para a primeira semana do período de trabalho imediatamente seguinte, do capital 2. Ao final dessa semana, o capital 2 com 400 libras reflui inteiramente. Porém, como o período de trabalho não pode absorver mais do que 300 libras, ao final desse período voltam a ficar disponíveis 100 libras. E assim por diante. Verifica-se, portanto, uma liberação de capital ao final do período de trabalho, sempre que o tempo de circulação não for um múltiplo simples do período de trabalho. E justamente esse capital liberado é igual à parcela de capital que deve cobrir o excedente do período de circulação sobre um período de trabalho ou sobre um múltiplo do períodos de trabalho. Negrito. Em todos os casos investigados, foi pressuposto que tanto o período de trabalho como o tempo de curso permanecem constantes durante o ano inteiro, no ramo de negócio aqui considerado. Esse pressuposto se mostrou necessário, já que nosso objetivo era estabelecer a influência do tempo de curso sobre a rotação e o adiantamento de capital, que na realidade esse pressuposto não seja tão incondicionalmente válido e com frequência não seja válido em absoluto. É algo que não altera em nada o cerne da questão. Fim do negrito. Em toda essa sessão, analisamos apenas as rotações do capital circulante, não as do capital fixo. E isso pela simples razão de que o ponto aqui tratado não tem nada a ver com o capital fixo. Os meios de trabalho, entre outras coisas, empregados no processo de produção, só constituem capital fixo na medida em que seu tempo de uso dura mais do que o período de rotação do capital líquido. À medida em que o tempo durante o qual esses meios de trabalho continuam a servir em repetidos processos de trabalho é maior que o período de rotação do capital líquido, portanto, igual a N períodos de rotação do capital líquido, independente da maior ou menor extensão do tempo total formado por esses N períodos de rotação do capital circulante. A parte do capital produtivo, que foi adiantada para esse período em capital fixo, não chega a ser novamente adiantada durante seu decorrer. Ela continua a funcionar em sua velha forma de uso. A diferença é apenas esta: de acordo com as
diferentes durações dos períodos de trabalho singulares que integram cada período de rotação, o capital líquido, o capital fixo, transfere uma parcela maior ou menor do seu valor original ao produto desse período de trabalho e, conforme a duração do tempo de circulação que integra cada período de rotação, essa parcela de valor do capital fixo transferida ao produto reflui com maior ou menor rapidez sob a forma de dinheiro. A natureza do objeto que examinamos nessa seção, a rotação da parte circulante do capital produtivo, deriva da natureza dessa parte de capital, ela mesma. O capital líquido aplicado num período de trabalho não pode ser aplicado um novo período de trabalho antes de ter completado suas rotações, antes de ser transformado em capital mercadoria. Deste em capital monetário e, por fim, retornado à condição de capital produtivo. Por conseguinte, para que o primeiro período de trabalho ganhe continuidade imediata no segundo período de trabalho, é preciso que se volte a adiantar capital e que este seja transformado nos elementos líquidos do capital produtivo em quantidade suficiente para preencher a lacuna gerada pelo período de circulação do capital líquido adiantado para o primeiro período de trabalho. Isso explica a influência que a duração do período de trabalho do capital líquido exerce sobre a escala de execução do processo de trabalho e sobre a divisão do capital adiantado ou, se for o caso, sobre o acréscimo de novas porções de capital. Mas isso é justamente o que tínhamos de examinar nesta seção. Item 4. Resultados. Nota da tradução. Acréscimos de Engels. Nota NIA. Da investigação realizada até aqui, resulta o que segue. A. As diversas porções em que o capital tem de ser dividido para que uma parte dele possa se encontrar constantemente no período de trabalho, enquanto outras partes se encontram no período de circulação, se alternam como se fossem capitais privados, distintos e autônomos, em dois casos. Primeiro, quando o período de trabalho é igual ao período de circulação e, portanto, o período de rotação é dividido em duas seções iguais. Segundo, quando o período de circulação é mais longo que o período de trabalho, porém constitui, ao mesmo tempo, um múltiplo simples deste último, de modo que um período de circulação igual a n períodos de trabalho, em que n tem de ser necessariamente um número inteiro. Nesses casos, não é liberada nenhuma parte do capital sucessivamente adiantado. B. Ao contrário, em todos os casos em que, primeiro, o período de circulação é maior que o de trabalho, porém sem formar um múltiplo simples deste último, e, segundo, o período de trabalho é maior que o de circulação, uma parte do capital líquido será liberada de maneira constante e periódica, ao término de cada período de trabalho. E, precisamente, este capital liberado é igual à parte do capital total adiantada para períodos de circulação, quando o período de trabalho é maior que o de circulação, e igual à parte do capital que deve cobrir o excedente do período de circulação sobre o período de trabalho, ou a um múltiplo de períodos de trabalho, quando o período de circulação é maior que o de trabalho. C. Disso se segue que, para o capital social total considerado conforme sua parte líquida, a liberação de capital tem de constituir a regra, e a mera alternância das partes de capital que funcionam sucessivamente no processo produtivo é a exceção, pois a igualdade entre o período de trabalho e o de circulação, ou a igualdade entre este último e o múltiplo simples do período de trabalho, essa proporcionalidade regular entre os dois componentes do período de rotação não guarda absolutamente nenhuma relação com a natureza da coisa, e por isso, em geral, só pode ocorrer excepcionalmente. Portanto, durante o ciclo anual de rotação, uma parte considerável do capital circulante social, que efetua várias rotações por ano, existirá periodicamente sob a forma de capital liberado. Além disso, supondo-se como constantes todas as demais circunstâncias, é evidente que a grandeza desse capital liberado cresce com o volume do processo de trabalho ou com a escala da produção e assim em geral, com o desenvolvimento da produção capitalista. No caso exposto em B2, isso ocorre porque cresce o capital total adiantado em B1, porque com o desenvolvimento da produção capitalista aumenta a duração do período de circulação e com isso também o período de rotação nos casos em que o período de trabalho é menor que o período de circulação e não há qualquer proporção regular entre os dois períodos. Nota da tradução. Lacuna no texto da primeira e da segunda edição, trecho inserido de acordo com os manuscritos finais para a impressão. No primeiro caso, por exemplo, tínhamos de desembolsar 100 libras semanalmente para o período de trabalho de 6 semanas, 600 libras para o período de circulação de 3 semanas, 300. No total, 900.
Aqui são constantemente liberadas 300 libras. Se, ao contrário, 300 libras forem semanalmente desembolsadas, teríamos para o período de trabalho 1.800 e para o período de circulação 900. Portanto, também seriam periodicamente liberadas 900 libras em vez de 300. D. O capital total de 900 libras, por exemplo, tem de ser dividido em duas partes, como no caso mencionado há pouco, no qual 600 libras pertenciam ao período de trabalho e 300 libras ao período de circulação. Com isso, a parte efetivamente desembolsada do processo de trabalho é diminuída em 1/3, de 900 libras para 600. E, por conseguinte, também a escala de produção é reduzida em 1/3. Por outro lado, as 300 libras funcionam apenas para dar continuidade ao período de trabalho, de modo que a cada semana do ano se possam desembolsar 100 libras no processo de trabalho. Em termos abstratos, é indiferente de se 600 libras trabalham durante 6 ou 8, igual a 48 semanas, produto de 4.800, ou se o capital inteiro de 900 é desembolsado no processo de trabalho, e, no entanto, permanece inativo durante o período de circulação de 3 semanas. Neste último caso, o capital trabalharia no decorrer das 48 semanas, 5 vezes 1/3 vezes 6 igual a 32 semanas, produto igual a 5 e 1/3 vezes 900 igual a 4.800 libras. E permaneceria inativo por 16 semanas, mas sem levarmos em conta a maior deterioração do capital fixo ao longo dessa inatividade de 16 semanas e o encaminhamento do trabalho, que tem de ser algo pago durante o ano inteiro, ainda que ele só opere durante uma parte do ano. Tal interrupção irregular do processo de produção é absolutamente incompatível com o funcionamento da grande indústria moderna. Essa continuidade é ela própria uma força produtiva do trabalho. Se agora examinarmos mais detalhadamente o capital liberado, na verdade suspenso, evidencia-se que uma parte considerável dele tem de possuir sempre a forma de capital monetário. Permaneçamos no exemplo. Período de trabalho 6 semanas, período de circulação 3 semanas, de desembolso semanal 100 libras. Na metade do segundo período de trabalho, ao final da 9ª semana, refluem 600 libras, das quais apenas 300 devem ser reinvestidas durante o resto do período de trabalho. Ao término do segundo período de trabalho, não liberadas, portanto, 300 libras. Em que estado se encontram essas 300 libras? Suponhamos que se deva desembolsar 1/3 para salários e 2/3 para matérias-primas e materiais auxiliares. Das 600 que refluíram, 200 se encontram em forma de dinheiro para o pagamento de salários e 400 na forma de estoque produtivo, de elementos de capital produtivo constante, líquido. Mas, como para a segunda metade do segundo período de trabalho só é necessária a metade desse estoque produtivo durante 3 semanas, a outra metade encontra-se na forma de estoque produtivo excedente, isto é, de um estoque produtivo que excede um dado período de trabalho. Mas o capitalista sabe que dessa parte, 400 libras do capital que reflui, ele só precisa da metade, 200 libras. Para o período de trabalho em andamento, assim são as condições do mercado que vão dizer se ele reconverterá de imediato essas 200 libras, total ou parcialmente, em estoque produtivo excedente, ou se as manterá como capital monetário total ou parcialmente, à espera de condição ou de condições de mercado mais favoráveis. Por outro lado, é evidente que a parcela desembolsada em salários, igual a 200 libras, deve ser conservada em forma de dinheiro. O capitalista, depois de ter comprado a força de trabalho, não pode armazená-la no depósito como é possível fazer com as matérias-primas. Ele tem de incorporá-la ao processo de produção e a paga ao término da semana. De todo modo, o capital de 300 libras que foi liberado, essas 100 libras revestirão a forma do capital monetário disponível, isto é, não necessário para o período de trabalho. Assim, o capital liberado na forma de capital monetário tem de, no mínimo, ser igual à parte variável do capital desembolsado em salário e pode, no máximo, englobar a totalidade do capital liberado. Na realidade, ele oscila constantemente entre esse mínimo e esse máximo. O capital monetário, assim liberado pelo mero mecanismo do movimento de rotação, tem de desempenhar um importante papel junto ao capital monetário liberado pelo refluxo sucessivo do capital fixo e ao que é requerido em todo o processo de trabalho para o capital variável. Tão logo se desenvolve o sistema de crédito do qual ele tem de constituir, ao mesmo tempo, um dos fundamentos. Suponhamos, em nosso exemplo, que o tempo de circulação se reduza de 3 semanas para 2,
que esse fenômeno não seja normal, mas a consequência de um período favorável nos negócios, de prazo de pagamento mais curtos, etc. O capital de 600 libras desembolsado durante o período de trabalho reflui uma semana antes que o necessário, sendo assim liberado para essa semana. Além disso, tal como antes, na metade do período de trabalho são liberadas 300 libras, parte daquelas 600, mas por 4 semanas em vez de 3. Assim, no mercado de dinheiro haverá 600 libras durante uma semana e 300 durante 4, em vez de 3 semanas. Mas como isso diz respeito não só a um capitalista, e sim a muitos, e ocorre em diversos períodos e em diversos ramos de negócio, surge então no mercado uma maior quantidade de capital monetário disponível. Se essa situação se prolongar, a produção se ampliará onde isso for possível. Os capitalistas que operam com capital emprestado exercerão uma demanda menor sobre o mercado monetário, o que diminuirá a pressão sobre este último tanto quanto faria o aumento da oferta, ou por fim, as somas que se tornaram excedentes para o mecanismo de rotação serão definitivamente lançadas no mercado monetário, em consequência da contratação do tempo de rotação de 3 para 2 semanas e assim do período de rotação de 9 para 8 semanas. 1/9 do capital total adiantado torna-se supérfluo. Nota da tradução. O correto seria tempo de curso. O período de trabalho de 6 semanas de duração pode agora manter-se em funcionamento com 800 libras de forma tão constante como antes com 900. Uma vez reconvertido em dinheiro, uma parte do valor de capital mercadoria igual a 100 libras se mobiliza nessa condição como capital monetário sem seguir funcionando como parte do capital adiantado para o processo de produção. Enquanto a produção continua na mesma escala e sob condições iguais, como preços, etc., a soma de valor do capital adiantado é reduzida de 900 libras para 800 libras. O resto, as 100 libras, do valor originalmente adiantado é eliminado sob a forma de capital monetário. Como tal, ele ingressa no mercado monetário e constitui uma parte adicional dos capitais que nele operam. Vemos assim como pode surgir uma pletora de capital monetário, e não só no sentido de que a oferta de capital monetário seja maior do que a demanda. Nesse caso, teríamos apenas uma pletora relativa, tal como, por exemplo, ocorre no período melancólico, que inaugura um novo ciclo após o término da crise. Mas no sentido de que, para o funcionamento do processo de produção social em seu conjunto, nele incluído o processo de circulação, uma determinada parte do valor de capital adiantado é supérflua e, por isso, acaba eliminada na forma de capital monetário, uma pletora surgida com uma escala constante de produção e com preços constantes mediante a simples contração do período de rotação. Nota da tradução. No manuscrito consta, mediante a simples contratação do tempo de curso e a correspondente contratação do período de rotação. A massa, maior ou menor, do dinheiro em circulação não exerce aqui a mínima influência. Suponhamos inversamente que o período de circulação se prolongue, digamos, de 3 semanas para 5. Assim, já na rotação seguinte, o refluxo do capital adiantado ocorre com um atraso de 2 semanas. A última parte do processo de produção desse período de trabalho não pode ser continuada pelo próprio mecanismo da rotação do capital adiantado. Prolongando-se essa situação, aqui poderia ocorrer uma contração do processo de produção do volume em que ele é executado, contrariamente ao caso precedente, onde ocorrerá uma ampliação desse processo. Mas, para que o processo de produção continuasse na mesma escala, o capital adiantado teria de ser aumentado em 2/9, ou seja, 200 libras, para toda a duração desse prolongamento do período de circulação. Esse capital adicional só pode ser obtido no mercado monetário. Se o prolongamento do período de circulação vale para um ou vários grandes ramos de negócio, ele pode exercer, por conseguinte, uma pressão sobre o mercado monetário. Desde que essa ação não seja contra-arrestada por uma reação do lado oposto. Também nesse caso é evidente e palpável que essa pressão, como antes aquela pletora, não guarda qualquer relação com uma alteração, seja nos preços das mercadorias, seja na massa dos meios de circulação existentes. A preparação deste capítulo para a impressão apresentou não poucas dificuldades. Embora dotado de um bom domínio de álgebra, Marx apresentava deficiências ao fazer operações com números, especialmente em matéria comercial, apesar da existência de um volumoso conjunto de cadernos. Nota da tradução. Provável referência a 3 cadernos de excertos de Marx dos anos de 1878, 1881 e 1882, nos quais ele copia trechos da obra de Friedrich Ernst Feller
e Carl Gustav Odermann, Leipzig, Schoss, 1859, além de colher excertos de outros escritos sobre as operações de câmbio e de divisas. Engels extraiu um texto de um desses cadernos e o inseriu no final do capítulo 4, conforme páginas 194 a 200, nota NIA. Mas o conhecimento dos diversos tipos de cálculo e a experiência no cálculo prático cotidiano do negociante não são de modo algum equivalentes, razão pela qual, nos cálculos das rotações, Marx enredou-se de tal forma que neles se encontram, ao lado de elementos inconclusos, inúmeras imprecisões e contradições. Nas tabelas reproduzidas há pouco, conservei apenas o mais simples e aritmeticamente correto, e isto fundamentalmente pela seguinte razão. Os resultados inseguros dessa fatigante série de cálculos induziram Marx a atribuir uma importância imerecida a uma circunstância que, a meu ver, é menos importante. Refiro-me ao que ele denomina liberação de capital monetário. Sob os pressupostos adotados anteriormente, a questão se apresenta da seguinte forma. Seja qual for a proporção entre a grandeza do período de trabalho e a do tempo de curso e, portanto, entre o capital 1 e o capital 2, após o transcurso da primeira rotação, retorna ao capitalista em forma de dinheiro em intervalos regulares com a mesma duração do período de trabalho. O capital necessário para cada período de trabalho, ou seja, uma soma equivalente ao capital 1. Se o período de trabalho é igual a 5 semanas, o tempo de curso 4 semanas, o capital 1 igual a 500 libras, a cada vez refluirá uma soma de dinheiro de 500 libras ao término das nonas, 14ª, 19ª, 24ª, 29ª semanas. E assim por diante. Se o período de trabalho é igual a 6 semanas, o tempo de circulação é igual a 3 semanas, o capital 1, 600 libras, a cada vez refluirá 600 libras ao término das nonas, 15ª, 21ª, 27ª, 33ª, etc. semanas. Por último, se o período de trabalho é igual a 4 semanas, o tempo de curso igual a 5 semanas, o capital 1 igual a 400 libras, o resultado será a cada vez um refluxo de 400 libras ao término das nonas, 13ª, 17ª, 25ª e assim por diante semanas. Se e em que medida esse dinheiro que reflui é excedente, ou seja, liberado para o período de trabalho em andamento, é algo aqui indiferente. Pressupõe-se que a produção se realize ininterruptamente, na escala habitual, e para que isso ocorra, o dinheiro tem de estar disponível, ou seja, tem de refluir, esteja ele liberado ou não. Se a produção é interrompida com ela, cessa também a liberação. Em outras palavras, é verdade que disso resulta a liberação do dinheiro e, portanto, a formação do capital latente, apenas potencial em forma de dinheiro. Mas isso se dá sob quaisquer circunstâncias, e não apenas sob as condições especiais detalhadas no texto. E tal liberação ocorre numa escala maior que aquela suposta no texto. Com relação ao capital 1 em circulação, o capitalista industrial encontra-se ao término de cada rotação exatamente na situação em que se encontrava quando da instauração do negócio. Ele volta a ter o capital em mãos por inteiro de uma só vez, ao mesmo tempo em que só pode convertê-lo em capital produtivo gradualmente. Nota da tradução. No manuscrito final, para impressão, foi acrescentado como capital monetário, NIA. O principal no texto é a demonstração de que, por um lado, uma parcela considerável do capital industrial tem de estar sempre disponível em forma de dinheiro e que, por outro lado, uma parcela ainda mais considerável tem de revestir temporariamente essa forma. Essa demonstração é mais plenamente corroborada pelas observações adicionais que aqui apresento. Friedrich Engels. Item 5. Efeitos da variação de preços. Nota da tradução. Acréscimo de Engels. Nota NIA. Até aqui, supomos, por um lado, preços constantes, escala da produção constante e, por outro, uma contração ou expansão do tempo de circulação. Suponhamos agora, ao contrário, uma grandeza constante do período de rotação, uma escala constante de produção, mas, em contrapartida, uma variação de preços, isto é, altas ou quedas de preço. Nota da tradução. No manuscrito, lê-se no preço dos elementos fluidos do capital produtivo, ou seja, no preço. NIA. De matérias-primas, matérias auxiliares e trabalho, ou nos dois primeiros desses elementos. Digamos que o preço das matérias-primas e dos materiais auxiliares, assim como o salário, caia pela metade. Em nosso exemplo, portanto, precisaríamos de um adiantamento de capital de 50 libras em vez de 100 libras,
e para o período de rotação de 9 semanas, 450 libras em vez de 900 libras. Do valor do capital adiantado, 450 libras são inicialmente eliminados como capital monetário, mas o processo de produção prossegue como antes, na mesma escala, com o mesmo período de rotação e igual divisão deste último. Também a massa de produto anual permanece a mesma, mas seu valor terá caído pela metade. Essa variação, que também é acompanhada de uma variação na oferta e demanda de capital monetário, não foi produzida nem por uma aceleração no curso, nem por uma alteração na massa do dinheiro em circulação. Pelo contrário, se o valor, ou, a depender do caso, o preço dos elementos de capital produtivo caísse pela metade, o primeiro efeito disso seria que para que o negócio X continuasse a funcionar na mesma escala de antes, seria preciso adiantar um valor de capital reduzido pela metade, ou seja, que apenas a metade do dinheiro teria de ser lançada no mercado pelo negócio X, já que este último adianta esse valor de capital inicialmente na forma de dinheiro, isto é, como capital monetário. A massa de dinheiro lançada em circulação teria diminuído, porque os preços dos elementos de produção teriam caído. Esse seria o primeiro efeito. Em segundo lugar, porém, a metade do valor de capital originalmente adiantado de 900 libras igual a 450, que assumia a alternativa das formas de capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria, e b, encontrava-se simultaneamente e constantemente em parte na forma de capital monetário, em parte de capital produtivo e em parte na de capital mercadoria, seria eliminada do ciclo do negócio X. E assim, ingressaria no mercado monetário como capital monetário adicional, nele atuando como um conjunto adicional. Essas 450 libras liberadas em dinheiro operam como capital monetário não porque sejam dinheiro excedente para o funcionamento do negócio X, mas porque são um componente de valor de capital original, razão pela qual continuam a atuar como capital e não têm de ser gastas como simples meios de circulação. A forma mais direta de fazê-las atuar como capital é lançá-las como capital monetário no mercado monetário. Por outro lado, a escala de produção, prescindindo do capital fixo, também poderia ser duplicada. Com o mesmo capital adiantado de 900 libras, colocar-se-ia em funcionamento um processo de produção de duplo volume. Por outro lado, se os preços dos elementos líquidos do capital produtivo aumentassem em 50%, seriam necessários, em vez de 100 semanais, 150, ou seja, em vez de 900, 1.350, para dar continuidade ao negócio na mesma escala. Seria necessário um capital adicional de 450 libras e isso exerceria, portanto, ou proporcionalmente, uma pressão maior ou menor sobre o mercado monetário, de acordo com a situação deste último. Se já existisse uma demanda por todo o capital disponível no mercado, a competição por tal capital aumentaria. Se uma parte desse capital estivesse inativa, ela seria ativa proporcionalmente. Mas também pode ocorrer, em terceiro lugar, com uma dada escala de produção e mantendo-se inalteradas a velocidade da rotação e os preços dos elementos do capital produtivo líquido, aumente ou baixe o preço dos produtos do negócio X. Caindo o preço das mercadorias fornecidas pelo negócio X, o mesmo ocorrerá com o preço do seu capital mercadoria, que ele lança constantemente em circulação, de 600 para, digamos, 500 libras. Portanto, 1/6 do valor do capital adiantado não refluirá do processo de circulação. Não se considera aqui o mais-valor encerrado no capital mercadoria. Ele é perdido nesse processo. Mas, como valor, ou conforme o caso, o preço dos elementos de produção permanece o mesmo, esse refluxo de 500 só bastará para repor 5/6 do capital de 600, constantemente empregado no processo de reprodução. Para manter a produção na mesma escala, seria necessário um capital monetário adicional de 100 libras. Inversamente, suponhamos que o preço dos produtos do negócio X aumente de modo que o preço do capital mercadoria passe de 600 para, digamos, 700. Uma sétima parte do seu preço, igual a 100, não deriva do processo de produção. Não foi adiantada neste último, mas provém do processo de circulação. Porém, apenas 600 libras são necessárias para repor os elementos produtivos. Tem-se, assim, a liberação de 100 libras. O exame das causas da diminuição ou do aumento do período de rotação no primeiro caso, ou dos preços das matérias-primas e do trabalho no segundo, ou do preço dos produtos fornecidos no terceiro, ultrapassa o escopo da presente investigação. Mas o que cabe tentar aqui é o seguinte:
Primeiro caso, a escala de produção permanece inalterada, assim como os preços dos elementos de produção e dos produtos, varia o período de circulação e, por conseguinte, o de rotação. De acordo com o pressuposto de nosso exemplo, no primeiro, por meio da redução do período de circulação, passa a ser necessária uma quantidade de um nono menor de capital total adiantado. Este diminui, portanto, de 900 para 800 libras. E elimina-se 100 libras do capital monetário. O negócio X continua a fornecer o mesmo produto a cada 6 semanas, com o mesmo valor de 600 libras. Como o trabalho é realizado ininterruptamente durante o ano inteiro, ele fornece em 51 semanas a mesma massa de produtos no valor de 5.100 libras. Assim, que concerne a quantidade e ao preço do produto que o negócio lança em circulação, não ocorre qualquer modificação, tampouco no que diz respeito aos prazos em que ele lança o produto no mercado. Mas 100 libras são eliminadas, porque mediante a redução do período de circulação, um adiantamento de capital de 800 libras é agora suficiente para saturar o processo, ao passo que antes eram necessárias 900 libras. As 100 libras de capital que foram eliminadas existem na forma de capital monetário, mas elas não representam em absoluto a parte do capital adiantado que teria de funcionar continuamente na forma de capital monetário. Suponhamos que do capital líquido adiantado, 600 libras fossem constantemente desembolsadas e 4/5 igual a 480 em matérias de produção e 1/5, 120, em salários. Portanto, semanalmente, 80 libras em materiais de produção e 20 de salários. O capital 2, 300 libras, tem de se dividir assim em 4/5, 240 para matérias de produção, 1/5, 60 para salários. O capital desembolsado em salários tem de ser sempre adiantado em forma de dinheiro. Tão logo o produto mercadoria no valor de 600 esteja reconvertido em forma de dinheiro, ou seja, esteja vendido. 480 libras desse valor podem ser convertidas em materiais de produção, em estoque produtivo, mas 120 libras conservam sua forma de dinheiro para o pagamento do salário relativo a 6 semanas. Essas 120 libras constituem o mínimo do capital refluente de 600 libras, que deve ser sempre renovado e reposto na forma de capital monetário, e por isso está sempre disponível como parte do capital adiantado que atua na forma de dinheiro. Ora, se das 300 libras periodicamente liberadas para 3 semanas e divisíveis em 240 para estoque produtivo e 60 para salários, uma soma de 100 é inteiramente eliminada do mecanismo da rotação na forma de capital monetário por meio da redução do tempo de curso, de onde provém o dinheiro, para essas 100 libras de capital monetário, somente 1/5 delas consiste em capital monetário liberado periodicamente no interior das rotações, mas 4/5, 80 libras, já foram repostas por um estoque produtivo adicional de mesmo valor. De que maneira esse estoque produtivo adicional se converte em dinheiro e de onde provém o dinheiro necessário para essa conversão? Uma vez operada a redução no tempo de circulação, não mais 480 libras, mas apenas 400 das 600 aqui mencionadas são reconvertidas em estoque produtivo. As 80 libras restantes são conservadas em forma de dinheiro e constituem, com as 20 libras destinadas ao pagamento de salários, as 100 libras de capital eliminado, embora essas 100 libras derivem da esfera da circulação da compra das 600 libras de capital mercadoria, e agora sejam subtraídas dessa soma ao não serem reinvestidas em salários e elementos de produção. Nota da tradução. No manuscrito consta, venda, NIA. Não se pode esquecer que, estando na forma de dinheiro, elas se encontram novamente naquela forma em que foram originalmente lançadas na circulação. Inicialmente, 900 libras em dinheiro foram desembolsadas para formar um estoque produtivo e pagar salários. Para realizar o mesmo processo de produção, agora são necessários apenas 800 libras. As 100 libras assim eliminadas em forma de dinheiro formam agora um novo capital monetário em busca de investimento, um novo componente do mercado monetário. É verdade que antes eles já se encontravam periodicamente na forma capital monetário liberado e de capital produtivo adicional, mas esses próprios estados latentes, garantindo a continuidade do processo de produção, formavam um requisito para sua consecução. Atualmente, elas não são mais necessárias. Para isso, razão pela qual constituem um novo capital monetário e um componente do mercado monetário, ainda que não sejam nenhum elemento adicional da reserva monetária existente, pois existiam desde o começo do negócio
e por ele foram lançadas na circulação. Nenhum tesouro recém-acumulado. É verdade que essas 100 libras se encontram agora fora da circulação, na medida em que constituem uma parte do capital monetário adiantado, parte que não é mais aplicada no mesmo negócio, mas essa retirada só é possível porque a transformação do capital mercadoria em dinheiro é deste último em capital produtivo, mercadoria realizada, dinheiro mercadoria. Acelerou-se em uma semana. E, portanto, acelerou-se também o curso do dinheiro que atua nesse processo. Elas não são retiradas da circulação porque deixaram de ser necessárias, a rotação do capital X. Supomos aqui que o capital adiantado pertence a seu investidor. Se fosse emprestado, isso não alteraria em nada a situação. Com a redução do tempo de curso, ele só teria necessidade de 800 libras de capital emprestado, em vez de 900, uma vez que devolvidas ao credor, 100 libras formam, como antes, 100 libras de novo capital monetário, porém em mãos de Y, em vez de mãos de X. Além disso, se o capitalista X obtivesse a crédito seus materiais de produção a um valor de 480 libras, de modo que só precisasse adiantar 120 em dinheiro para o pagamento dos salários, agora sua necessidade de crédito para esses materiais de produção seria reduzida em 80 libras, que passariam a constituir um capital mercadoria excedente para o capitalista credor, enquanto o capitalista X teria eliminado 20 libras em dinheiro. O estoque produtivo adicional está agora reduzido a 1/3. Como 4/5 de 300 libras o capital adicional 2, ele era igual a 240 e agora é só 160. Isto é, o estoque adicional para 2 semanas em vez de 3. Agora ele será renovado a cada 2 semanas, em vez de a cada 3, mas apenas para o período de 2 semanas, e não de 3. As aquisições, por exemplo, no mercado algodoeiro, são mais frequentemente e em porções menores. Adiantados. A mesma quantidade de algodão é retirada do mercado, pois a massa do produto permanece igual, mas essa retirada se distribui diferentemente no tempo e compreende um período mais extenso. Suponhamos, por exemplo, que se trate de 3 meses e de 2 e que o consumo anual de algodão seja de 1.200 fardos. No primeiro caso, são vendidos. 1º, janeiro, 300 fardos e permanecem no depósito 900. 1º de abril, 300 fardos e permanecem no depósito 600. 1º de julho, 300 fardos e permanecem no depósito 300. 1º de outubro, 300 fardos e permanecem no depósito 0. No segundo caso, ao contrário. 1º de janeiro, 200 fardos vendidos permanecem no depósito 1.000 fardos. 1º de março, 200 fardos vendidos permanecem no depósito 800. 1º de maio, 200 vendidos permanecem 600. 1º de julho, 200 fardos vendidos permanecem 400. 1º de setembro, 200 fardos vendidos permanecem 200. 1º de novembro, 200 vendidos permanecem 0. Portanto, o dinheiro investido em algodão só retorna integralmente um mês mais tarde, em novembro, em vez de outubro. Se por meio da redução do tempo de curso, com isso, do tempo de rotação, 1/9 do capital adiantado, 100 libras, é eliminado na forma de capital monetário, e se essas 100 libras se compõem de 20 libras de capital monetário periodicamente excedente destinadas ao pagamento do salário semanal e de 80 que existiam como estoque produtivo periodicamente excedente para uma semana, então, no que diz respeito às 80 libras, o estoque produtivo excedente diminuído nas mãos do fabricante corresponde a um estoque de mercadorias aumentado nas mãos do comerciante de algodão. Quanto mais tempo permanece armazenado como mercadoria no depósito do comerciante, menos tempo esse algodão fica no depósito do fabricante como estoque produtivo. Até aqui, supusemos que a redução do tempo de curso no negócio X se devia ao fato de que este último vendia suas mercadorias mais rapidamente, recebia mais cedo o dinheiro pago por elas, ou, em se tratando de crédito, que o prazo de pagamento era encurtado. Essa redução deriva, portanto, de uma redução do tempo de venda da mercadoria, da transformação do capital mercadoria em capital monetário. Mercadoria realizada, dinheiro. A primeira fase do processo de circulação. Ela poderia derivar igualmente da segunda fase, dinheiro e mercadoria, e por conseguinte de uma alteração simultânea, seja no período de trabalho, seja no tempo de curso dos capitais YZ, entre outros, que fornecem ao capitalista X os elementos de produção de seu capital líquido. Por exemplo,
Se com os antigos meios de transporte o algodão, o carvão, entre outros, levavam 3 semanas para serem transportados de seu local de produção ou de armazenamento até a matriz de produção do capitalista X, o mínimo do estoque produtivo de X até a chegada de novos estoques tem de bastar por pelo menos 3 semanas. Enquanto são transportados o algodão e o carvão, não podem servir como meio de produção. Nesse momento, eles constituem apenas objetos de trabalho da indústria do transporte do capital nela investido. E para o produtor de carvão ou o vendedor de algodão, eles são capital mercadoria que se encontram em circulação. Com a melhoria dos meios de transporte, o tempo de deslocamento reduz-se para 2 semanas. Assim, um estoque produtivo para 3 semanas pode se converter num estoque para 2 semanas. Com isso, o capital adicional adiantado de 80 libras é liberado, assim como de 20 libras para o salário, enquanto o capital rodado de 600 libras reflui 1 semana antes. Por outro lado, se, por exemplo, reduz-se o período de trabalho do capital que fornece a matéria-prima, exemplos de tal redução foram apresentados nos capítulos anteriores, e, portanto, diminui também a possibilidade de se renovar a matéria-prima, o estoque produtivo pode ser reduzido e o lapso de tempo entre um período de renovação e o outro pode ser encurtado. Inversamente, se prolonga o tempo de curso e, por conseguinte, o período de rotação, então se faz necessário um adiantamento de capital adicional. Este deve ser realizado pelo próprio capitalista caso ele disponha de capital adicional, mas esse capital será investido numa ou noutra forma como parte do mercado monetário. Para que se torne disponível, ele tem de ser despido de sua velha forma. Por exemplo, ações precisam ser vendidas, depósitos precisam ser sacados, de modo que se produzirá também um efeito indireto sobre o mercado monetário. Ou então o capitalista tem de tomá-lo emprestado. No que diz respeito à parte do capital adicional necessária para os salários, esta deve, em condições normais, ser sempre adiantada. Como capital monetário, e para isso o capitalista X exerce sua cota de pressão direta sobre o mercado monetário. Para a parte que deve ser investida em matérias de produção, isso só é indispensável quando o capitalista tem de pagá-la à vista. Se pode obtê-la a crédito, não exerce qualquer influência sobre o mercado monetário, já que o capital adicional é então adiantado diretamente como estoque produtivo e não em primeira instância, como capital monetário. Na medida em que seu credor volta a lançar diretamente no mercado monetário a letra de câmbio obtida de X, que a faz descontar, etc., isso provoca um efeito indireto na segunda mão sobre esse mercado. Mas se utiliza essa letra para, por exemplo, cobrir uma dívida que deve ser paga posteriormente, esse capital adiantado adicional não exerce qualquer influência direta ou indireta sobre o mercado monetário. Segundo caso, variação no preço dos materiais de produção mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias. Supusemos anteriormente que o capital total de 900 libras se desembolsa da seguinte forma: 4 quintos, 720 em materiais de produção, 1 quinto, 180 em salários. Se os materiais de produção caem pela metade, eles só requerem para o período de trabalho de 6 semanas 240 em vez de 480, e para o capital adicional 2 apenas 120 em vez de 240. O capital 1 será reduzido assim de 600 para 240 mais 120 igual a 360, e o 2 de 300 para 120 mais 60 igual a 180. O capital total de 900 libras passará de 360 mais 180 igual a 540, passará a 360 mais 180 igual a 540. Serão eliminados, portanto, 360 libras. Esse capital monetário eliminado, tornado inativo e, portanto, à procura de investimento no mercado monetário, não é senão uma porção do capital de 900 libras originalmente adiantado como capital monetário, porção que se tornou supérflua mediante a queda dos preços dos elementos de produção, nos quais o capital monetário se reconverte periodicamente, supondo-se que o negócio não se amplie, mas se mantenha na mesma escala. Se essa queda de preços não se devesse a circunstâncias acidentais, colheita particularmente fértil, oferta excessiva, etc., mas ao aumento da força produtiva no ramo que fornece a matéria-prima. Esse capital monetário seria o acréscimo absoluto ao mercado monetário e, em geral, ao capital disponível na forma de capital monetário, uma vez que não constituiria mais uma parte integrante do capital já empregado.
Terceiro caso, variações no preço de mercado do próprio produto. Nesse caso, a queda do preço significa a perda de uma parte do capital que tem de ser reposto mediante um novo adiantamento de capital monetário. Essa perda do vendedor pode ser um ganho para o comprador, diretamente, se o preço do mercado do produto cai apenas devido a conjunturas acidentais e posteriormente volta a subir até atingir seu preço normal. Indiretamente, se a variação no preço é causada por uma variação de valor que reage sobre o velho produto, e se esse produto reingressa como elemento da produção numa outra oferta da produção, nela liberando capital portanto ou proporcional, em ambos os casos, o capital perdido para X, por cuja reposição este exerce uma pressão sobre o mercado monetário, pode ser fornecido por seus parceiros de negócio, como novo capital adicional. Tem-se então uma mera transferência. Inversamente, se o preço do produto aumenta, uma parte do capital que não foi adiantada é retirada da circulação. Não se trata de uma parte orgânica do capital adiantado no processo de produção, e a menos que a produção se expanda, tal parte constitui capital monetário eliminado. Como aqui supomos que os preços dos elementos do produto estavam dados antes que este ingressasse no mercado como capital mercantil, a alta de preços poderia assim ser provocada por uma verdadeira variação de valor na medida em que tal variação atuasse retroativamente. Por exemplo, se o preço das matérias-primas tivesse aumentado após esse ingresso no mercado. Nesse caso, o capitalista X lucraria com seu produto circulante como capital mercadoria e com seu estoque produtivo disponível. Esse lucro lhe forneceria um capital adicional que, em face do aumento dos preços dos elementos de produção, seria agora necessário para a continuação do seu negócio. Ou então, a alta dos preços é apenas transitória. Nesse caso, o que se requer do lado do capitalista X como capital adicional é, do outro lado, capital liberado, na medida em que seu produto passa a constituir um elemento de produção para outros ramos da indústria. O que um perdeu, o outro ganhou.